Olá, é uma grande alegria mais uma vez me encontrar com você aqui neste programa. Nós vamos dar continuidade ao estudo da Epístola aos Efésios. Hoje nós vamos começar pelo capítulo 3, vendo algumas das verdades mais profundas acerca do chamamento, da vocação, do sentido prático, daquilo que é a identidade da igreja. Vamos ler aqui Efésios capítulo 3 e o versículo 1. Por essa causa, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, por vós, os gentios. Aqui nesse capítulo 3, Paulo vai mostrar para nós a verdadeira causa da sua prisão e também a verdadeira causa do seu ministério. Eu creio que todos que conhecem essa carta aos Efésios sabem muito bem que Paulo estava numa prisão condenado à morte. E aqui nessa prisão é onde ele escreve essa grandiosa carta. E ele coloca essa frase: por esta causa eu sou prisioneiro. Qual era a verdadeira causa da sua prisão? Qual era o verdadeiro motivo por que ele estava ali? Ele vai dizer que a verdadeira causa da sua prisão era o Evangelho. E a sua verdadeira prisão não eram os grilhões do sistema romano que o mantinha naquele lugar. A sua verdadeira prisão era Cristo. Era o chamado, era a vocação, era a visão celestial. E ele usa essa frase, por esta causa. Se nós observarmos, segundo as leis da interpretação da hermenêutica, nós vamos ver que no capítulo 2, Paulo inicia esse capítulo falando sobre a tão grande salvação. Quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, nós andávamos, éramos filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida. E ele conclui esse capítulo dizendo que nós, esses que outrora estavam mortos em delitos e pecados, eles se tornaram um santuário para a habitação de Deus no Espírito. Após terminar essa linda exposição, ele inicia com essa frase, por esta causa. Aí está a grande causa. Porém, no capítulo 3, Paulo sobe alguns degraus a mais para poder mostrar a grandeza do propósito eterno de Deus. Se a ênfase do capítulo 2 é mostrar a salvação no sentido objetivo, a salvação redentiva, aquilo que Cristo fez, agora ele vai falar da salvação no sentido subjetivo. Agora ele vai mostrar a salvação não do ponto de vista do privilégio, mas de acordo com a responsabilidade. A nossa responsabilidade não apenas é em sermos salvos, mas a nossa responsabilidade como salvos. Não a nossa responsabilidade simplesmente porque fomos salvos. Agora, porque estamos nesta salvação, nós vamos ter o desenvolvimento da nossa vocação. E Paulo vai entrar em detalhes. Se você observar, do versículo 1 até o versículo 14, ele coloca um parêntese. Aquilo que os estudiosos chamam de digressão. Uma digressão, um parêntese. E dentro desse parêntese, ele vai tratar pelo menos 5 grandes temas. A dispensação da graça, o mistério de Cristo, as insondáveis riquezas de Cristo, a multiforme sabedoria de Deus e o supremo propósito de Deus em Cristo. Esses são os 5 temas que estão dentro desta digressão. Algo que nós precisamos compreender, porque isso vai nos mostrar não apenas o privilégio da salvação no capítulo 2, mas a nossa grande responsabilidade e aquilo que é verdadeiramente a igreja no coração de Deus. Não a igreja institucional, não a igreja no sentido religioso da palavra. A igreja, no sentido mais elevado da sua definição.
a igreja como o corpo de Cristo, a igreja como este santuário para a habitação do Espírito, a igreja como a noiva na eternidade, a igreja como os muitos filhos para a satisfação do Pai na eternidade, a igreja como um grande santuário para a habitação do Espírito na eternidade. É isso que nós vamos ver. Porém, Paulo inicia este assunto, doutrinariamente falando, no capítulo 2. E ele vai expandir no sentido subjetivo desta salvação no capítulo 3. E aqui ele trata, nesses 5 temas, ele trata toda a grandeza do significado da igreja segundo o propósito de Deus. No primeiro assunto, que é a dispensação da graça, que nós vamos estudar no próximo programa, nós vamos ver que todo o plano de Deus se desenvolve por meio de dispensações. A palavra dispensação, ela vem de um vocábulo no texto grego, que é economia, administração, a economia do propósito eterno de Deus. A maneira como Deus percorre na história, escrevendo o seu plano ou desenvolvendo o seu plano para a glória do seu propósito. Que Deus possa abrir a sua mente, o seu coração para estudar esse capítulo com toda a seriedade que se requer. Que você possa meditar nessa porção, tirando a sandália dos pés, vendo toda a grandeza, toda a santidade da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Deixa a todos um grande abraço, confiado que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, fará uma grande obra na sua vida. Que Deus te abençoe. Amor é um sentimento sublime que tudo edifica, acolhe, doa, supera, constrói, une, transforma. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar e tempo de colher. Paz universal. Amor incondicional.